Tenho certeza que os irmãos já foram abençoados e continuam sendo abençoados, e nós precisamos, como cristãos, como membros da IPI do Vale do Sol, da IPI de Bernardes, de Dracena, retribuir tudo que Deus tem feito por nós. E uma das maneiras, essa é somente uma das maneiras de nós retribuirmos, é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Se Deus tem abençoado você, se Deus tem derramado bênçãos, chuvas de bênçãos, bênçãos sem medida sobre a sua vida, como não agradecer, como não retribuir isso também com parte das nossas finanças? A Bíblia nos ensina que o dízimo é 10% daquilo que nós recebemos, que nós devolvemos para Deus. Mas na verdade, esses 10% são apenas uma parte simbólica, porque tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, nós precisamos entender que pertence a Deus e deve ser entregue nas mãos dele. Então você pode devolver seus dízimos, entregar sua oferta missionária, através da conta que está aparecendo aqui embaixo para você, conta da nossa igreja. Você pode fazer isso presencialmente também, aqui na igreja do Vale do Sol. Você pode entregar pessoalmente para o pastor Jackson, para o presbítero Renato, assim como também na igreja em Bernardes, você pode entregar para o nosso irmão Leandro, e em Dracena também você pode entregar seus dízimos pessoalmente aí, ou fazer o depósito na conta bancária da nossa igreja. Não deixe de entregar seu dízimo, de entregar sua oferta, porque isso é uma resposta à fidelidade de Deus para conosco. Amém? Que bênção! Vamos continuar o nosso culto agora meditando na palavra de Deus, meditando naquilo que Ele tem preparado para o nosso coração na noite de hoje. A nossa vida é feita de desafios, muitos desafios nós temos. Muitas vezes nós conseguimos cumprir esses desafios e passar por eles e vencer os desafios, porém outras tantas vezes nós não conseguimos, nós falhamos, nós fracassamos. Isso faz parte da vida do ser humano, os erros e também os acertos. Mas quais são as atitudes que nós temos após esses erros ou após esses acertos? Quais são as atitudes que nós temos depois de enfrentar uma situação muito difícil, quer ela seja resolvida de maneira agradável ou quer ela não seja resolvida? Fato é que nós sempre precisamos seguir em frente. Aconteça o que acontecer, nós precisamos continuar vivendo, nós precisamos continuar caminhando e seguindo as nossas vidas. E a reflexão dessa noite é justamente sobre isso, sobre seguir em frente. O que eu devo fazer depois de uma experiência muito boa? Eu participo de um acampamento, eu participo de um congresso, ou eu participo de uma live, assisto uma live que é muito abençoada, Deus fala muito ao meu coração, mas e aí? E depois disso, o que eu devo fazer? Como eu devo seguir? Como eu devo prosseguir? Ou depois de um momento de luta muito difícil, depois que você perde algum ente querido, que você vive um momento de luto, ou que você vive um momento muito difícil profissional, que você perde seu emprego, ou que sua empresa faliu, como eu devo seguir após um momento e um tempo difícil? É o que nós vamos conversar essa noite. Para isso, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do versículo de número 57. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 57. O subtítulo da versão que eu estou usando aqui da Bíblia, que é a NVI, a Nova Versão Internacional, diz: quão difícil é seguir a Jesus. O nosso desafio após esses episódios marcantes na nossa vida é seguir a Jesus. Mas seguir Jesus é um desafio muito grande, é um desafio que não é para qualquer um.
É um desafio que requer luta, requer esforço, requer disciplina e dedicação. E nessa história nós vamos ver o que acontece. Versículo 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse para quem? Disse para Jesus: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Versículo 61. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Até aí, vamos orar antes de refletir e conversar sobre essa palavra. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós sabemos que a tua palavra é viva, sabemos que a tua palavra é eficaz, ela é capaz de transformar as nossas vidas, Pai. E essa é a nossa oração essa noite, que o Senhor venha transformar o nosso coração, que o Senhor venha renovar a nossa mente, para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. Nós queremos cada dia experimentar essa sua vontade. Senhor, nos enche do teu querer, nos enche do teu Espírito Santo, nos faz transbordar, Pai. Que nós possamos entender que seguir ao Senhor é uma tarefa difícil, mas que é possível quando nós tomamos as decisões certas, quando nós fazemos as escolhas certas. Nós somos capazes de seguir o Senhor, não porque nós somos bons, mas através da tua misericórdia, da tua graça e da tua bondade, Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas, o evangelista, está relatando aqui alguns episódios de algumas pessoas que tinham até um certo desejo de seguir ao Mestre, de seguir a Jesus. Mas quando Jesus lhes dava uma resposta, determinada resposta, aquelas pessoas ficavam com o pé atrás, sem saber como reagir, porque realmente é difícil seguir a Jesus. Mas existem alguns passos que nós podemos e devemos dar, que nos ajudam a seguir esse caminho de Cristo, mesmo em meio às dificuldades. Por muitas vezes eu lia alguns desses textos e não entendia o que Jesus queria dizer. Como assim eu não posso nem sepultar meu pai? Como assim eu não posso me despedir da minha família? Eu ouvi tantas vezes falar que a família é a base de tudo, que nós devemos cuidar da nossa família, e Jesus vem e diz que eu não posso nem me despedir da minha família. Essa noite nós vamos entender um pouquinho do que esses versículos estão dizendo e como nós podemos trazer e aplicar esses versículos para a nossa realidade nos dias de hoje. É difícil seguir a Jesus? Sim, é difícil seguir a Jesus, porém é possível. Depois que nós temos determinadas experiências, às vezes até sobrenaturais, nós deixamos Jesus de lado e ficamos buscando somente experiências sobrenaturais, e aquilo não acontece todo dia. E aí nós ficamos buscando de maneira errada, ficamos buscando simplesmente milagres de Deus, coisas extraordinárias, quando Deus está se mostrando para nós nas coisas ordinárias, na nossa rotina, no nosso dia a dia. E eu separei aqui 3 aspectos dos quais nós precisamos estar atentos para continuar seguindo a Jesus depois de uma experiência sobrenatural, depois de um momento muito bom, depois de Jesus falar ao seu coração. 3 aspectos aos quais nós devemos continuar seguindo. Primeiro, cumpra os seus objetivos.
cumpra os seus objetivos. Quando você tem um encontro com Cristo, assim como esse homem teve aqui no versículo 57, ele disse assim: eu te seguirei por onde quer que fores. Quando nós assumimos um compromisso com Cristo, quando nós assumimos um compromisso com Deus, esse compromisso, essa promessa, precisa ser cumprida, precisa ser mantida até o final. Quantas e quantas vezes nós fazemos igual as pessoas do mundo por aí fazem? Promessas de virada de ano. Não, porque 2020 vai ser diferente. E realmente está sendo diferente, né? 2020 está sendo um ano muito diferente. Acho que da maneira pela qual ninguém esperava, mas está sendo diferente. E aí chega lá no finalzinho de dezembro, não, 2021 minha vida vai ser diferente. 2021 eu vou ter uma vida mais saudável. 2021 eu vou comer mais salada, vou ter uma alimentação mais regrada. 2021 eu vou praticar mais exercícios. 2021, foco, força e fé, a dieta vem, projeto verão. E em 2 semanas, dia 15 de janeiro, aqueles planos já ficaram todos para trás. Não, porque 2020 eu vou me dedicar na escola, eu vou estudar muito. 2020 eu vou aprender uma nova língua. 2020 eu vou. E essas promessas ficam simplesmente naquilo que foi dito. Não podemos deixar que a nossa vida com Cristo seja simplesmente promessas vazias. Esse ano eu vou me dedicar à leitura da Bíblia. Não é esse ano que você precisa se dedicar à leitura da Bíblia. A sua vida precisa ser dedicada à leitura da Bíblia. A sua vida precisa ser dedicada à oração. Porque como que eu vou me relacionar com Deus se eu não converso com Ele, se eu não conheço a Deus? E as principais maneiras de conhecer a Deus, eu já cansei de falar isso, é leitura da Bíblia e oração. Quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós oramos, mais nós conseguiremos ler a Bíblia e orar. Cumpra seus objetivos. Seja disciplinado. Faça objetivos a longo prazo. Começa com um pouquinho de cada vez. Não adianta você falar coisas da boca para fora, coisas que você não vai conseguir cumprir e não vai nem se esforçar para cumprir. No versículo 57 o homem diz: Jesus, eu vou te seguir por onde quer que for. No versículo 61, ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas me deixa primeiro voltar e despedir da minha família. Quando nós nos comprometemos com algo, nós precisamos cumprir, mesmo que aquilo não seja fácil. Mesmo que não seja fácil, mesmo que nós não estejamos 100% preparados. Eu lembro a primeira vez que eu fui correr uma meia maratona, no ano de 2015. Meia maratona são 21 quilômetros de corrida. Quando alguém vai se preparar para uma meia maratona, precisa mais ou menos de pelo menos 5, 6 meses de treinamento. Do estágio 0 até você conseguir correr 21 quilômetros. Eu me preparei em menos de 3 meses, 11 semanas de treino. E fui fazer minha primeira prova. Não foi 5, não foi 10, foram 21 quilômetros. E eu me lembro que estava muito calor. Cidade do Rio de Janeiro, 36 graus, sensação térmica de 41, 42 graus. Eu corri os 10 primeiros quilômetros, 11, 12, 13. Quando chegou no quilômetro 14, eu falava assim para mim mesmo: eu vou parar, eu vou desistir, o que eu estou fazendo aqui? Eu falava assim: não, eu vou só mais 1 quilômetro. E eu chegava no quilômetro 14, chegava no quilômetro 15, quilômetro 16 eu olhei para dentro de mim e falei assim: eu nunca mais vou correr na minha vida, eu vou parar aqui e não vou nunca mais mexer com esse negócio de corrida. Para que isso? Eu não sou competidor, não sou nada.
Eu falei assim, não, eu vou mais 1 quilômetro. Quilômetro 17, quilômetro 18, faltando 3 quilômetros. Falava, agora só falta mais 3. Eu já fiz 18, tá bom. Falei, não, eu vou mais um pouquinho. E não acabava nunca, e não acabava nunca, não acabava nunca, não acabava nunca. Eu consegui acabar. Fui muito bem. Minha colocação foi 10.100 e pouco. Mais de 10 mil pessoas chegaram na minha frente. Mas eu também cheguei na frente de mais de 15 mil pessoas, ó. Até que não foi tão mal, né? Tinha mais de 25 mil pessoas na prova. Mas quando você vai cumprir um objetivo, que não é um objetivo curto, que é um objetivo longo, precisa ser um passo de cada vez. Mesmo que você pense em desistir, que isso vai acontecer. Mesmo que você pense em desistir da sua caminhada com Cristo, fala, por quê? Aí você vai lembrar, por que você está fazendo aquilo? Não, eu estou fazendo isso porque Deus me amou primeiro. Eu estou cumprindo o meu chamado, porque o meu chamado não foi eu que quis, não foi eu que escolhi. Deus que me escolheu. E aí quando eu entendo que eu sou escolhido por Deus, eu entendo que o próprio Deus vai me fortalecer. O próprio Deus vai me dar ferramentas para que eu cumpra o meu chamado. Nós precisamos cumprir os nossos objetivos. Vão existir coisas que vão querer desmotivar, que vão nos querer fazer parar. Mas nós precisamos cumprir, ter disciplina naquilo que nós nos propomos a fazer, principalmente para Deus. Quando eu dou minha palavra para alguém, dou minha palavra para o Renato, quando eu dou minha palavra para a Mirella, quando eu dou minha palavra para alguém, eu preciso cumprir minha palavra. Agora, principalmente quando eu dou minha palavra para Deus. Deus, eu vou fazer, eu me comprometo a fazer isso para o Senhor. Isso é muito sério e precisa ser cumprido. Quando alguém diz, eu te seguirei por onde quer que fores. Quando eu me disponho, quando eu digo assim, Deus, eu vou te servir onde o Senhor me mandar. Eu tenho que estar ciente do que eu estou falando. Porque Deus pode me mandar para onde Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Cumpra seus objetivos. Segundo aspecto e muito importante, coloque Jesus em primeiro lugar. Versículos 61 e 62. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir da minha família. 62, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Eu não posso me despedir da minha família. Versículo 60 também diz, 59, 60. Outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhes disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você vá e proclame o reino de Deus. Vamos entender esses versículos. Para a gente entender o versículo, a gente precisa entender o contexto. Nesse contexto, quando existia um velório, aquele velório durava 7 dias, uma semana. Não é como são os velórios hoje, especialmente agora, né? Com a Covid e com a pandemia, os velórios estão limitados a 5 horas. Porém, quando aquele homem está dizendo assim para Jesus, Jesus, primeiro deixa eu sepultar meu pai, deixa eu me despedir. Jesus não estava sendo insensível, falando, não, você não pode se despedir do seu pai. E nós precisamos entender alguns aspectos. Você já foi em algum velório que a pessoa estava desesperada, abraçando o caixão, chorando, gritando? Eu já presenciei alguns velórios assim. E já presenciei outros velórios de pessoas calmas, tranquilas. Quais as diferenças que eu vejo? Eu não quero generalizar, mas geralmente, quando alguém está fazendo aquele escândalo, é porque a pessoa tem muitos arrependimentos com aquela pessoa. Coisas que fez para aquela pessoa e coisas que deixou de fazer para aquela pessoa. E aquela pessoa fica apegada e querendo de alguma maneira se redimir, mas agora já é tarde. Agora já morreu, já acabou.
Quando Jesus diz, deixe que os mortos enterrem e cuidem dos seus próprios mortos, Jesus está dizendo assim, você já fez o que você precisava ter feito em vida. Quando a pessoa estava viva, você já fez, já foi o suficiente. Agora não tem mais nada que você pode fazer. Versículo 61. Deixa-me despedir da minha família. Jesus está dizendo assim, olha, você pode amar sua família. Aliás, você deve amar sua família. Mas Deus precisa estar em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar. Por consequência, quando Deus está em primeiro lugar na sua vida, você cuida da sua família. Quando Deus é primeiro lugar, não tem conversa. Deus é primeiro lugar, você vai cuidar bem da sua família. Se alguém diz que Deus é primeiro lugar na sua vida e não cuida bem da família, é porque Deus não é o primeiro lugar. Porém, existem pessoas que têm a família como ídolo. Pessoas que casam, marido ou mulher, e não conseguem cortar relações com os pais. Casamento, quando alguém casa, é uma nova vida, constitui ali uma nova família. E o que Jesus está dizendo aqui, ele completa no versículo 62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por que Jesus está dizendo isso? Alguns versículos antes Jesus disse, as raposas têm onde reclinar sua cabeça, mas o Filho do Homem não. Jesus vivia viajando, Jesus não tinha uma residência fixa, Jesus não habitava, não morava em um lugar fixo. E quando as pessoas são chamadas dessa maneira, as pessoas não podem ficar olhando para trás e lembrando, quando eu estava na minha casa com os meus pais era assim, porque eu tinha isso, porque a minha vida era daquele jeito. Quando nós entendemos e aceitamos o chamado de Deus, é ir para frente, seguir o caminho de Deus, colocar Jesus em primeiro lugar, continuar amando sua família, claro, é óbvio, mas você está na obra. Se você é casado, se você é um missionário, se Deus te chamou para lá para a África e não chamou sua mulher, alguma coisa vai dar errado. Sua esposa precisa acompanhar você. Se Deus chamou a mulher e não chamou o marido, alguma coisa vai dar errado. O marido precisa acompanhar a mulher. Senão não dá certo. Imagina, o marido vai lá morar na África e a mulher fica aqui morando no Prudente. Tem futuro isso? Não. Não tem futuro. Ou o chamado é para o casal, é para a dupla, ou você fez uma escolha errada. E aí que é pior ainda, fica colocando na conta de Deus. Deus, por que você deixou eu casar com esse homem? Por que você deixou eu casar com essa mulher, Deus? Colocando na conta de Deus o que não é responsabilidade dele. E para nós colocarmos Jesus em primeiro lugar, tempo com Jesus é fundamental. Eu me lembro que eu conheci um homem, eu estava em um hotel, e ele chegou na mesa, ele falou assim, posso sentar com você? Estava eu e mais um amigo, posso sentar com vocês? E a gente falou assim, pode, claro, senta aí, fica à vontade. E ele estava com a Bíblia, e ele colocou a Bíblia em cima da mesa, e com a Bíblia em cima da mesa ele começou a conversar com a gente. Eu não falei para ele que eu era cristão, não falei que eu era pastor, não falei nada. E ele pediu para eu abrir a Bíblia, falou assim, abre a Bíblia aí para mim, procura no índice se você não souber, abre em tal lugar. E lê para mim, por favor. E eu lia o versículo para ele, e ele ia falando junto comigo conforme eu ia lendo. E ele falava assim, agora abre em tal lugar. E aí eu lia, e ele ia falando junto comigo. E eu falei assim, nossa, Aldevan, você sabe bastante versículo decora, hein? Ele explicou assim para mim, rapaz, é que eu não sei ler.
Então sempre que eu tenho qualquer oportunidade, eu peço para alguém abrir a Bíblia para mim, para a pessoa ler e para eu ir decorando o que está escrito na Bíblia. Quem quiser ser meu amigo tem que ser assim, tem que comer a Bíblia. Falei, cara, que história incrível. E ele falou assim para mim, porque o diabo é muito ruim. Então, todo o meu tempo eu quero passar com Deus, porque daí não sobra tempo para o diabo ficar me tentando. Isso é muito verdade. Quanto mais tempo eu passo buscando a Deus, menos tempo para o diabo me tentar. As tentações vêm, as tentações existem, sim, elas vêm, elas existem, elas são difíceis. Porém, se nós estivermos com Cristo, nós somos capazes de vencer as tentações. A palavra de Deus diz que Deus não deixa vir sobre nós tentações maiores do que nós podemos suportar. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Terceiro e último aspecto, olhe para frente. Esqueça o que já ficou para trás. O que ficou para trás, ficou para trás. Ele morreu por isso, ele morreu pelos seus pecados. E quando Deus perdoa os seus pecados, ele coloca no mar do esquecimento. Existem pessoas que vivem olhando para as coisas que já passaram. Em vez de olhar para frente, em vez de sonhar, em vez de planejar o futuro, em vez de perguntar para Deus, Deus, quais são os seus sonhos para mim? Deus, quais são os seus planos para mim? Fica vivendo de passado e remoendo histórias antigas, remoendo pecados antigos, sendo acusado de coisas antigas, e não se permite ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 62, mais uma vez, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, está apto para o reino de Deus. O reino de Deus é daqui para frente. O que aconteceu está consumado. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e hoje Ele está vivo. E Ele vive para quê? Para que nós também tenhamos a vida e tenhamos essa vida plenamente, essa vida abundante. O desafio é olhar para frente, sonhar os sonhos de Deus. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? Você já pegou seus sonhos, seus planos e entregou nas mãos de Deus? Eu lembro uma vez que eu estava falando sobre isso, sobre sonhos, sobre planos. E aí, quando eu acabei de falar, veio uma menina, ela devia ter uns 23, 24 anos. Ela falou assim, pastor, já coloquei todos os meus planos, meus sonhos nas mãos de Deus. Eu falei, nossa, que legal. Eu falei, você estuda? Ela, estou fazendo medicina. Eu falei, e se Deus pedir sua faculdade? Eu dou minha faculdade para ele. Se ele mandar eu ir para qualquer lugar, vou. Eu falei, olha que bênção, maravilha. Se Deus pedir sua profissão, entrego. Minha profissão está nas mãos de Deus, eu vou ser o que Deus quiser. Se eu terminar a faculdade e for médica, se eu não for médica, está nas mãos de Deus. Que legal. Você namora, noiva, casada? Não, solteira. E se Deus pedir seu casamento, manda você não casar? Misericórdia, pastor. Aí não, quero casar. Mas e se não for o plano de Deus para você? Ela, não, mas é plano de Deus para mim, eu creio que é plano de Deus para mim. Irmãos, nós precisamos colocar todos os nossos sonhos e todos os nossos planos nas mãos de Deus. E acredite em uma coisa, se aquilo for o plano de Deus para a sua vida, haja o que houver, aquilo vai se cumprir na sua vida. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Existem duas maneiras desses planos se cumprirem: com a sua colaboração ou sem a sua colaboração. Eu sugiro que seja com a sua colaboração. Facilita as coisas. Eu tenho um sonho, eu tenho vários sonhos, mas o meu grande sonho é viver cada dia mais falando do Evangelho, pregando sobre Jesus, falando sobre o amor de Jesus, vendo pessoas tendo a vida transformada, vendo famílias ser transformadas pelo poder e pelo amor ao Evangelho de Jesus Cristo.
Esse é meu sonho. E esse sonho meu está entregue nas mãos de Deus. Se Ele quiser vai ser assim, mas se Ele quiser outra coisa, vai ser outra coisa. E eu já estou ok com isso, 100% ok. Que a minha vida está nas mãos de Deus, Ele me manda para onde Ele quiser. Ele me manda para qualquer lugar e para fazer qualquer coisa. Que se eu entender que a vontade de Deus, para mim está 100% ok. O que você está disposto a fazer para cumprir o sonho de Deus para você? Está disposto a deixar pai e mãe? Ou nós vamos viver simplesmente dizendo: Jesus, eu vou te seguir, mas isso nunca acontece de fato? O desafio é: entregue-se nas mãos de Deus, entregue-se nos caminhos de Jesus, mesmo com as dificuldades, e cumpra seus objetivos. Coloque Jesus em primeiro lugar, olhe para frente e siga os sonhos de Deus para a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós engrandecemos o teu nome, nós te agradecemos pela sua palavra, Pai. Obrigado porque a sua palavra é viva, obrigado porque a sua palavra é eficaz, porque a sua palavra é transformadora, Deus. Em nome de Jesus, que a palavra dita esta noite, Senhor, possa ecoar em nossos corações, possa ser uma semente lançada, para que nós cada dia mais possamos entender que o Senhor tem um plano para nós. E que mesmo sendo esse plano difícil, o Senhor é capaz de executar. Mesmo esse plano sendo impossível aos nossos olhos, o Senhor é capaz de cumprir, porque não são nossos planos, mas são os planos do Senhor. Nos ajuda, Pai, deixar de lado os nossos sonhos, para que os seus sonhos prevaleçam sobre as nossas vidas, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora orar pelos pedidos de oração, nos irmãos que mandam os pedidos de oração aí para nós durante toda a nossa transmissão. Agora chega o momento de nós agradecermos a Deus e pedirmos também, né? Nós sabemos que muitas e muitas bênçãos são derramadas sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa igreja. Deus tem sido muito bom e Deus tem sido muito misericordioso para conosco. Por isso nós louvamos a Deus por tantas bênçãos que Ele tem derramado, mas nós também queremos pedir. Sabemos que existem muitos irmãos com o coração aflito, nós sabemos que existem muitos irmãos ansiando por um milagre, esperando um milagre. E acredite, irmão, hoje pode ser a noite do seu milagre. Seu milagre pode estar perto de chegar. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Não se turbe o vosso coração. Deus não tarda, Deus não falha. Deus não escreve certo por linhas tortas, Deus escreve certo por linhas certas. Confie nele, entregue-se. Vamos orar, fazer os pedidos e depois nós vamos receber a bênção. E depois da bênção temos alguns recadinhos para você. Não vá embora, não desligue seu computador, seu celular, sua televisão. Fique com a gente mais um instantinho. Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, Pai, quebrantados, arrependidos, Pai, porque nós sabemos que nós somos pecadores. Sabemos que somente o Senhor é capaz de nos perdoar, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, faça Teu querer sobre as nossas vidas, Pai. Nós pedimos, Senhor, pela vida da Jacira Vidal, pela vida da sua família, Pai. Nós agradecemos pelo dia de hoje, Pai. A Marli Gomes agradece, Pai, pelo dia de hoje, pelos dias que ainda virão, pela saúde da sua irmã. Que Deus dê a ela cura total, pela sua filha Sandra, Deus. Nós oramos pela vida da Regina Mota, por sua vida física e emocional, Pai. Ó Senhor,
O Senhor conhece as necessidades, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pela vida da Cida, Pai, pela vida da Rose, da Beth, da Iraceli, Senhor. Abençoa a vida da Jacira, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida do Seu Vidal, do Mário, do Luiz, da Priscila, Pai, do Valdir, da Laurita, Senhor. Todos os irmãos, Pai, irmãs da igreja. Abençoa, Senhor, a vida do nosso pastor, o pastor Jackson, a vida da sua família, da sua esposa Meire, Senhor. Derrama suas bênçãos sobre a vida dessa família, Pai, que tanto se doa pelo Evangelho, a vida dos seus filhos, o Mike, a Milena, o Joe, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, que essa família continue recebendo chuvas de bênçãos, que essa família continue recebendo bênçãos sem medidas do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Faz o teu querer, Pai. Derrama da tua vontade, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pela vida das nossas igrejas, pelos ministérios, Senhor, das nossas igrejas, pelas lives, Pai, que já aconteceram. Nós te agradecemos, Pai, e colocamos nas tuas mãos as lives que acontecerão nas próximas semanas, Senhor. Que o Senhor use as pessoas que irão tocar, que o Senhor use as pessoas que irão falar, que as pessoas sejam cheias do teu Santo Espírito, ó Pai. Que tudo isso que aconteça seja para honrar e para glorificar o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pelos enfermos, Pai. Nós oramos pelos hospitais, pelos profissionais da saúde, Pai. Nós oramos pelo ano de 2020, que é o ano de eleições, Pai, eleições municipais. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria na hora de exercer o nosso direito de cidadão, na hora de escolher os nossos governantes, prefeitos, vereadores das nossas cidades, de todas as cidades do nosso país, ó Pai. Que o Senhor coloque homens e mulheres, Pai, tementes ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a nossa cidade, Senhor. Abençoa, Senhor, os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, todos os profissionais que estão lidando, Pai, com essa pandemia. Nós te louvamos por milhões de pessoas que já foram curadas, Pai, e por outras tantas milhares que estão sendo curadas nesse momento, que serão curadas amanhã, Pai, pela tua imensa misericórdia e pela tua imensa graça, Senhor. Nos dê um restante de semana abençoado, Deus. Nós oramos e agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do Deus Pai, o amor de Jesus Cristo, o Filho, e as consolações do Espírito Santo seja sobre a vida da sua igreja, aqui no Vale do Sol, em Presidente Bernardes, em Dracena, e toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém, amém e amém. Meus irmãos, neste sábado, às 19h30, confirma aqui no meu ponto eletrônico, às 20 horas, chegou a informação aqui no meu ponto eletrônico, live das mulheres. Gente, eu vi o ensaio e essa live tá imperdível. É uma live das mulheres, mas não é uma live só para mulheres. É uma live para todo mundo assistir. Para quem tem menos de 150 anos, qualquer um abaixo de 150 anos pode assistir. Se tiver mais que 150, aí está proibido. Mas abaixo dos 150 anos, todo mundo pode assistir. Homem, mulher, criança, adulto, velho, novo, loira, morena, ruiva, ruivo, gordo, magro, alto, baixo. Todo mundo está convidado, porque vai ser imperdível. Acredite em mim. Tá muito legal, vamos ter uma palavra abençoadora para as nossas vidas. Então nesse sábado, às 8 horas da noite, fique ligado no nosso Instagram, no nosso YouTube, aqui da Igreja do Vale do Sol, no Facebook, vai ser transmitido. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações e vem junto com a gente experimentar o que Deus tem para você. Eleve suas expectativas, porque o que Deus tem preparado é incrível para a sua vida. Uma excelente noite, Deus abençoe. Culto amanhã em Presidente Bernardes, às 8 horas da noite, presencial e online. Quinta-feira, estudo bíblico em Dracena, presencial. E sábado, live das mulheres, às 8 horas da noite. Você não pode perder. Deus abençoe, tenha uma excelente noite.